Primeiramente, dou glória e graças ao Senhor Jesus, que nos concedeu vida e tem nos dado paz em meio a tantas guerras espirituais, guerras biológicas, né? Como este vírus que dizimou grande parte da humanidade em todo o mundo. E nós estamos aqui, não por merecimento, não, mas porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu, Diácono Pedro Oliveira, esse que vos fala, trazendo mais uma vez um esclarecimento da palavra de Deus para o nosso enriquecimento espiritual. Hoje eu foquei em Lucas 15, a partir do versículo 1. Diz assim: Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Lucas 15, verso 1. Pecadores indica o povo das ruas, para o qual os fariseus olhavam com desdém, porque não conheciam a lei. João 7, 49. As 3 parábolas deste capítulo foram proferidas particularmente para este público, ilustrando o interesse divino por eles. Glória a Deus, aleluia. No versículo 2: E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Eles sempre estavam criticando, apontando, porque eles se achavam melhor do que os outros. Mas Jesus não. Jesus, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele veio com uma missão. Que missão é essa, Diácono Pedro? Buscar, salvar aquilo que se havia perdido. Ele veio nos resgatar. E como ele iria nos compreender se fizesse que nem os fariseus, nos ignorasse e não quisesse a nossa presença perto dele? No versículo 2, murmuravam. Os fariseus resmungavam, porque não apreciavam o verdadeiro motivo de Jesus em desejar reabilitar as pessoas abandonadas. Jesus disse: não necessito de médico aquele que está bom. Se eu estou bom, bem de saúde, o que eu vou fazer no hospital? Numa UPA, no posto de saúde? Mas se eu estou me sentindo enfermo, então eu vou procurar um hospital para me receitarem alguma coisa, para ser restituída a minha saúde, não é assim? Então eles não aceitavam, porque eles não entendiam que o papel, a missão de Jesus aqui na terra era resgatar o perdido, era curar o doente, sarar as nossas enfermidades. No versículo 3, então ele lhes propôs esta parábola: Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? Você tem 100 ovelhas. Antes da explicação prática, eu vou ilustrar um pouco aqui para nós entendermos melhor. Se eu tenho 100 ovelhas e eu perdi uma, aí eu vou pegar, ajuntar as 99, deixar ali no cantinho e vou arriscar perder
mais de uma para ir buscar aquela que se perdeu? Não, deixa para lá, é só uma. Mas Deus, ele se importa. Porque uma vida para Deus é muita coisa. É muita coisa. Você nem imagina o quanto você é precioso, é preciosa aos olhos de Deus. Então aqui no versículo 4, deserto significava pasto aberto. Da que se perdeu. Um pastor contava suas ovelhas no fim de cada dia para se certificar de que nenhuma se desgarrou. Se faltasse uma, ia imediatamente à procura dela. Vai em busca. A preposição significa que, além do pastor seguir a pista da ovelha, ele também a encontrava. A palavra dá a ideia de persistência e sucesso. Jesus, ele disse: o rebanho é meu e eu dou para quem eu quiser e torno a tomá-la de novo, se eu quiser. Mas ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Então você um dia esteve na casa do Senhor, aceitou a Jesus, mas aí o deserto, como é tão grande, né, o mundo aí, ele te fez se afastar do rebanho. E você tem andado com medo, tem sentido frio pelas madrugadas e não tem ninguém que te ofereça um pedaço de pão, um copo de água. As pessoas te ignoram, te rejeitam, mas hoje o pastor Jesus Cristo, através desta palavra, está te chamando de volta. Ele está te procurando. Ele está andando por aí, nos becos, nas vielas, olhando nos prostíbulos, nas esquinas, debaixo das marquises, te procurando. Uma hora ele vai te achar. Ouve o chamado de Deus. Volta, porque ainda há tempo. Porque o lobo, que é Satanás, ele também está às espreitas, só esperando uma oportunidade. Quando tu estiver bem fragilizado, aí será uma presa fácil para ele. Mas a ovelha é de Cristo, e ele não abriu mão de você, assim como também não abriu mão do irmão Pedro. Quando eu estive caído, gemendo de dores, com frio, fome, e eu queria um abraço, não tinha. Eu tinha afastado todas as pessoas que me amavam de perto de mim. E ninguém me suportava mais, nem mesmo a minha mãe. Mas o Senhor Jesus, ele não desistiu. E se hoje eu estou trazendo esta palavra para você, é porque ele me encontrou, me colocou nos ombros e me trouxe para casa. No versículo 5, e achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Eita, glória a Deus! Quando você diz: Senhor, não aguento mais, eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansada, está doendo tanto,
a humilhação das pessoas, a rejeição das pessoas. E eu me lembro, Senhor, que um dia eu estive tão bonitinho, assim como o diácono Pedro está aqui falando para mim, que um dia as pessoas me abraçavam, pegavam na minha mão e me davam a paz do Senhor. Só vai entender isso quem passou, quem se perdeu no deserto, quem se desgarrou do rebanho. Outro não vai entender. No versículo 5, põe-na sobre os ombros. A ovelha difere dos outros animais em que não conseguem encontrar o seu caminho de volta ao aprisco. O pastor tem de trazê-la. Depois que uma ovelha ela se desgarra do caminho, ela não consegue mais encontrar. Quantas não estão perdidas por aí, precisando de nós, precisando de uma palavra, precisando de um abraço, precisando de um consolo, um conforto. Elas estão gemendo, tremendo de frio, com fome, sujas, fedorentas, com sede, chegam a beber lama, água suja. Mas uma hora dessas, o Senhor vai te encontrar e vai te trazer de volta. Pode acreditar. E chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e lhe diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Perdida. A expressão é forte, enfatizando a posse. Minha ovelha, minha perdida. No grego, pobation, mouto apolons. Nome esquisito, né? Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Justos que não necessitam de arrependimento. Uma referência semi-irônica feita aos fariseus que se consideravam infinitamente melhores do que os publicanos e pecadores. Quantas pessoas não estão aí dizendo: não, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, eu não defraudo, eu não conto mentira, glória a Deus. Mas é necessário você entender, se não confessar a Jesus como Senhor e Salvador de tua vida, se não escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro, de maneira nenhuma tu verás a Deus. Porque esse é o desejo de Deus, que todos os homens se salvem. Quando ele diz todos os homens, é os homens, as mulheres, os rapazes, as moças, todos. Ele diz todos, sem exceção. E venham ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade é essa, diácono Pedro? Que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu como preço de sacrifício e redenção lá na cruz do Calvário, para resgatar a mim e a você, e para servir de testemunho diante de todas as nações no seu tempo. Então eu deixo aqui para você esta palavra, medita nela, não rejeita a salvação que há em Cristo Jesus. O dia aceitável do Senhor é hoje. Cuidado, amanhã pode ser tarde demais. Que Deus em Cristo nos abençoe.